vamos fazer vídeo porque a gente tem que fazer vídeo, falar sobre as coisas, pra ver se a gente consegue, se a gente fica menos imbecil. A partir de hoje eu deletei do meu vocabulário a palavra imbecil. Agora eu só falo imbecil, igual aquela médica que fez um vídeo que viralizou. Gamei naquela mulher, viu? Achei tão bonito o sotaque dela, chamando o bolsominion maluco de imbecil, que agora eu também só vou usar imbecil. Se aquela mulher tivesse no Tinder, acho que eu dava um like nela tranquilamente, hein? Mas enfim, a questão não é essa. Que eu vi hoje logo pela manhã, eu vi o vídeo do Bolsonaro, né, que fez uma comitiva para ir pressionar o STF, né, fez uma incursão ao STF. E aquilo já me deixou logo puto, logo pela manhã, né? Quando o imbecil do presidente diz que ali com ele estão os responsáveis por 45% do PIB nacional, né? O presidente, assim como o povo imbecil que a gente tem essa ideia maluca de que empresário que é responsável pelo PIB, pela produção, né? Uma idiotice tamanha, né? Uma imbecilidade tamanha de quem não entende o básico de como funciona uma sociedade, né? De achar que empresário de alguma forma benfeitor da sociedade. No Brasil, principalmente, pelo que é onde está restrito o nosso pouco conhecimento, eu sei muito bem que não é bem assim, né? Os empresários brasileiros, igual aqueles que estavam lá com ele, que foram lá pressionar, dizer que aquele Marco Polo lá da Gerdau, dizer que a indústria está na UTI. Você sabia que a Gerdau, no ano passado, teve lucro de 1,2 bilhão de reais? Ele teve lucro de 1,2 bilhão de reais. Sabe quanto que é 1 bilhão? 1 bilhão e 200? É você pegar 1 milhão e multiplicar por 1000. Você pega 1 milhão, multiplica por 1000, são 1000 milhões mais 200 milhões que ele teve de lucro o ano passado. Um desgraçado desse tem coragem de chorar miséria lá pro STF, dizer que é um coitadinho e que eles estão na UTI. Então, dá pra acreditar, dá pra ouvir uma raça desgraçada dessa. E outra coisa, quem disse que é empresário que gera riqueza? Quem disse que é empresário que gera alguma coisa de útil para a sociedade? Eu não sei se você sabe, mas quando diz que empresário gera emprego, quando alguém vai abrir uma empresa, vamos supor que seja um supermercado, é feito um estudo de viabilidade, onde ele vai dizer o quanto ele espera faturar, o quanto ele espera vender, o custo de produção dele, inclusive o custo de mão de obra, né? E de quantas pessoas ele vai precisar para tocar aquele projeto. Geralmente, o estudo de viabilidade, quando vamos dizer que nesse nosso supermercado hipotético, de 100 funcionários, o senhor precisa de 100 funcionários para tocar a sua operação. Você acha que algum desses generosos empresários contrata os 100? Muito provavelmente não. Ele vai pensar, ele vai tentar, usando aqueles jargões de empresários maravilhosos, né? Boas práticas, ganho de eficiência, produtividade, que nada mais são jargões para tirar o máximo que puder de sangue de você, de quem estiver trabalhando para eles, explorar o máximo, né? Nada mais é do que isso. Eles vão usar essa conversa mole para contratar 80. E é bem provável que ele vai pensar, vai sentar com a equipe ali e vai assim, será que não dá pra gente tocar isso aí com 65? Você tá falando que precisa de 100, mas não sei, não. Acho que 100 é muito. E é assim que é. Para ele ser o generoso, o gerador de emprego, igual os empresários brasileiros gostam de investir esse manto, né, da generosidade, do quanto ele é essencial para a nação, ele, na hora que o estudo dissesse que ele precisa de 100, ele fala assim, não, 100, tudo bem, precisa 100. Mas como eu sou um gerador de empregos, eu gero emprego e renda, eu vou contratar 150. Algum empresário faz isso? Nunca vai fazer, nunca vai fazer. Por quê? Porque a empresa, para ser empresa, ela precisa de lucro. E o resultado da empresa, o resultado, por exemplo, desse ano, é construído em cima do resultado do ano passado. Então, se ele faturou 1 milhão esse ano, ele vai ter que faturar no mínimo 1 milhão e R$1. No ano passado ele faturou 1 milhão, então esse ano ele tem que faturar 1 milhão e 1. E no próximo ano, no mínimo 1 milhão e 2. Porque se ele mantiver o mesmo nível de faturamento, é estagnação.
E a empresa, o empresário até se mata assim, com esse negócio de estar. Se ele ouvir essa palavra, estagnação, para ele é pior do que você xingar a mãe dele. Você falar assim, ô doutor fulano, a sua mãe morreu, mas a empresa aumentou 20%, oh, que beleza. Ele prefere que a mãe dele morra do que ouvir essa palavra estagnação, porque é assim que é. Então, quando um miserável daqueles, junto com o presidente, vai lá junto com o presidente imbecil e falar, chorar miséria, falar que tem que reabrir, você viu? Será que você viu alguém que assistiu essa entrevista? Viu algum deles falar de quantas pessoas morreram no dia anterior? Foram 600 pessoas que morreram no dia anterior. Morreram 600 pessoas em 24 horas, ou pelo menos estamos registrados 600 mortes em 24 horas. E o imbecil está falando que a venda caiu 60%. O imbecil que lucrou 1 bilhão e 200 milhões de reais, que faturou 1 bilhão e 200 milhões de reais no exercício anterior, ele está preocupado que as vendas caíram 60%. Ele só fala em venda, ele quer botar a roda para girar. Você viu algum momento ali, alguém falar alguma coisa preocupado, mas como vai proteger a saúde desse povo que precisa trabalhar? Que eles querem que volte a trabalhar para fazer a roda girar, a roda da fortuna dele girar. E outra coisa, quando é feito o estudo de viabilidade, que ele resolve contratar, vamos dizer que ele contrate os 80, que ele precisava de 100, mas só contratou 80, ele não paga R$1 a mais do que o que a lei obriga, do que os contratos, né, as negociações coletivas obrigam, que ele é forçado. Se uma categoria, o mínimo da categoria, o piso salarial da categoria for R$1.000, ele vai pagar R$1.000 para aquela categoria de trabalhadores. Ele não paga 1.001, ele não paga 1.002. E ele só existe a lei, o salário mínimo, quem não tiver categoria formal, quem não tiver... aí ele vai pagar salário mínimo, né? Para quem for genérico, vai ser salário mínimo. E existe o salário mínimo, e existe os pisos salariais por força de lei. Porque se deixasse, eles pagariam menos. Esses senhores generosos geradores de emprego, eles pagariam menos se eles pudessem. É assim que funciona a roda, que ele quer tanto que gire. Ele funciona dessa forma. E outra coisa, a gente cresceu no Brasil aprendendo a nutrir ódio por político. Pra gente, político é a pior coisa que existe no mundo. Mas não é. A gente odeia o inimigo errado. O inimigo correto são os empresários. Porque o político é corrupto? É corrupto. O político se vende? Sim, se vende. Mas se vende pra quem? Se vende pra mim? Se vende pra você? Não, o político se vende para quem é o dono do capital. Quem é o dono do capital? São os empresários. Os donos dos meios de produção são os empresários. Se não houvesse o empresário precisando de caneta, precisando de canetada, igual o Bolsonaro, para liberar isso e aquilo, liberar, para ele desmatar, liberar projeto, liberar ele construir em cima de terra indígena. Se não houvesse isso, eles não precisariam corromper ninguém. Eles não precisariam corromper os políticos e os políticos não seriam corruptos. Alguns, inclusive, até cortam esse caminho, né? Porque em vez dele corromper político, né, ele pensa assim, mas e se eu mesmo me eleger? E se eu unir? Aí cria aquela maravilhosa categoria do empresário político, né? Que ele é empresário e é político. Então ele não precisa nem corromper ninguém, não precisa nem comprar político, porque ele mesmo já é o político. Aí fala assim, por exemplo, o Senado e a Câmara são as casas do povo, representam o povo. Representa o povo coisa nenhuma. Porque se existe lá dentro uma bancada de ruralistas, dentro da Câmara existe uma bancada uma bancada rural. Quem é que nesse país é ruralista? Eu sou ruralista? Você é ruralista? Claro que não. E ali dentro, vamos dizer, uns 10, 20%, não sei qual o percentual de dentro da Câmara são ruralistas. Então, para ser uma Câmara que representa o povo, teria que ter a mesma quantidade de percentual de ruralistas no povo. E dentro da Câmara não tem. Se 20% da Câmara é ruralista e nem 0,01% do povo é ruralista, então não representa o povo coisa nenhuma. Eles estão ali dentro representando a si mesmos, legislando pelos próprios interesses para si mesmos. E aí tenta vender essa ideia maravilhosa de que a gente tem que ser gato. Assim, para empresário é a pior desgraça que existe. O empresário só não suga a sua última gota de sangue porque ele precisa de você saudável para trabalhar, mas ele vai te sugar até onde a lei permitir. Ou talvez um pouquinho mais, porque às vezes eles conseguem dar uma burladinha na lei para botar dentro da sua bunda um pouquinho mais fundo. E é assim que funcionam as coisas. E aí o imbecil igual o Bolsonaro, leva aquela raça lá para ficar dizendo que as empresas estão na UTI, que não sei o que. Ninguém falou de saúde, ninguém falou da saúde do povo.
ninguém falou de nada. Ninguém está preocupado desse pessoal, dessa raça. Eles estão preocupados com a saúde do CNPJ deles, dos CNPJs, né? Que estão na UTI lucrando, né? Faturando 1,2 bilhão de real por ano. E aí você que é bestalhado, compre essa ideia, né? Continue acreditando que eles estão mesmo. E deixa inchar. Vamos ver o que vai acontecer, né? Quem sobreviver à pandemia, talvez eu não seja um deles, conta a história depois.